será como árvore plantado junto a correntes de águas, onde há vida, que dá seu fruto em seu tempo. Deus espera que tu dê frutos. E sua hoja não cai. E todo o que hace, prosperará. É assim, árvore frondoso que Deus possa usar. Aí também, outro Salmo 128, 3. 128, 3. Dizendo a um homem, tu mulher será como vide que leva fruto a los lados de tu casa. És um árvore, e tu mulher és a vida. Tus hijos como plantas de olivo ao redor de tu mesa. Deus está dizendo, tua esposa, tus hijos serão olivos, llenos do Espírito Santo. O azeite está sempre representando o Espírito Santo. Pessoas llenas do Espírito Santo. Tu casa será uma casa bendecida, onde a presença de Deus estará, e toda a tua família será bendecida e llena do Espírito Santo. E assim podereis viver feliz. É isto. A comparação é o objetivo final de nosso caminhar com Deus. Não é só o convertirmos em um árvore frondoso, sendo também plantado junto às águas. Tudo isto tem um sentido, não é ao acaso. Um árvore plantado junto às águas, capaz de dar muito fruto. Quantos frutos? Muito. De um árvore, muitos frutos, semilhas e muitos outros árvores. De tu vida, Deus quer fazer que se multiplique em muitos outros filhos e filhas de Deus. Amém? Se tu és um filho e uma filha de Deus, Deus quer multiplicar-te em muitos outros mais. Capaz de dar muito fruto. Também de dar proteção a muita gente. Um árvore frondoso hace cobertura, há proteção, cuida, abriga muita gente. Cuidar de los demás. E também suportar muitas tormentas e vendavales sem cair. Quando tu tienes madurez, as provações vêm, as tempestades vêm, os problemas vêm, pero tu estás fuerte de pé e não se vai a tombar. Pero se tu és um ninho, se tu aún não tienes raízes profundas, se tu aún não tienes madurez, os problemas vêm e tu se tomba. Ou llama rápido a alguém. Não vou dizer aqui. Tu vai chamar a alguém para te ajudar, porque é assim que caminhamos. Vai pedir socorro, vai pedir, salva-me, porque eu não posso sair desta situação solito. E Deus vai prover alguém para te ajudar. Amém? É assim que funciona. Nossa caminhada com Deus é assim. Vamos caminhando e passando por processos. Bueno, como todo empieza em um árbol, necessita a semilha, pero de la semilha que se sai de uma semilha que está abaixo da terra. As raízes para abaixo e o brote para arriba. ¿Sí ou não? Então, tu tens que ter raízes profundas. Necessitamos ter raízes profundas. As raízes nadie lo vê. Estão bajo a terra, pero é o que sostene o árbol de pé, que não vai a tumbar, que ele vai lhe dar água para que pueda ter vida. Tudo isso assim. Nosso hijo ha escrito livro que o tema é Deleita-te em el Senhor. Em este livro há uma frase suya que é assim: lo que sostiene a um árbol durante uma tormenta não é o número de hojas nem a força del tronco, sino a profundidade de suas raízes. Diga, a profundidade de suas raízes. E eu lhe pergunto, suas raízes são profundas ou são rasas? Superficiais? São largas ou curtas? Que passa? Tu tens que saber, porque as dificuldades vêm, pero tu tens que estar seguro disto. Bom, esse livro que escreveu, há um capítulo que ele chama Crescer hacia abaixo. Como tu pode crescer hacia abaixo? Toda a gente cresce hacia arriba, né? Começamos assim, e agora já estou aqui.
Aí, alguns vieram tem 12, 4, ha crescido mais, alguns mais, outros menos, pero sempre crescemos arriba. Pero o mais importante não é o que crescemos arriba ou o que as pessoas veem, mas é o que está oculto, são as raízes. É o que solo Deus vê. Amém? O que Deus vê é a vida em um lugar secreto, é tudo isso. Bueno, ele, em este capítulo, Crescer para Abaixo, foi uma experiência que ele teve quando estava em las práticas, é engenheiro civil também, estava em las práticas em uma empresa construtora durante a construção de um edifício que teria 10 pisos, Pero começou desde o início, quando só havia ali a parcela, não havia nada. E se quedou ali semanas e semanas, e disse que todos os dias que se ia, não se via nada arriba del suelo, solo tierra. Tierra que se cavava, tierra que se escavava. Esse já estava sendo as estruturas subterrâneas. E durante semanas, meses, se passou isso, até que começou a crescer arriba del suelo. Pero, e que é isto? O fundamento de um edifício, ou as raízes de um árvore, se refere ao que a gente a menudo não pode ver em nossas vidas. Pero Deus lo vê. Se trata de nosso caráter, se trata também de lo que hacemos, e os demais não veem, e só Deus. Isso se refere a uma vida que tu tens com Deus em seu lugar secreto. Tu vida de oração, tu vida de estudar a palavra, tu vida íntima com Deus. É assim que tudo começa. Se tu não tens vida com Deus, não vai ter vida com os demais. Tu não pode dar às pessoas se tu não has recebido para ti. Se tu não te llena del amor de Deus, de la compaixão e misericórdia que Deus tem por las pessoas, tu não vai ter. Tu não vai ter misericórdia de alguém que necessita ser ajudado se tu não está lleno do amor e da misericórdia que vem de Deus. Primeiro, tu necessita que tus raízes cresçam muito hacia abaixo, com tu vida de oração, com tu dedicação, tu entrega, tu devocional. E é assim que tudo começa. E depois que tu está lleno do amor de Deus, tu vai ter amor por as pessoas. Não é só estar junto com as pessoas, é ter um amor para cuidá-las, para abnegar-se, deixar de fazer coisas que são importantes para ti, para fazer coisas que são importantes para a pessoa que tu estás cuidando. Todos aqui que são papás e mamães sabem o que é isso. Tanto natural como espiritual. Se tu tens filhos, tu vai abdicar-te de coisas. Vai deixar de comer coisas para dar a tu filho. É assim. Se tu lo amas, vai ser isso. Então, ter uma vida íntima com Deus, ter uma vida com raízes profundas, vai nos dar condição de poder viver a vida cristiana bem. A la mirada de Deus, Deus mira para nossas vidas. Está bem, todos aqui somos cristianos. Pero cada um tem sua idade espiritual. E Deus vai nos pedir quantas? De aqueles que já alcançaram a madurez. Ele vai dizer: o que tu estás fazendo? De quem tu estás cuidando? Como está tua vida delante de Deus? Tu pensas só no que é bueno para ti? Ou no que é bueno para os demais? Jesus ha hecho isso. Jesus não decidiu viver o que era bueno para ele. E Jesus ha decidido viver o que era bueno para nós outros. Amém? Domingo passado, em La Páscoa, celebração tão preciosa. Jesus se ha ressuscitado neste dia, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que ha venido para nos dar salvação. E tudo que já estava prefigurado 1500 anos, desde que o povo de Israel se ha saído del Egito, se ha cumprido em Jesus. E o que Jesus faz, Ele quer que nós outros hagamos também. Que podamos pôr nossas vidas em suas mãos, para que Ele possa usar-nos. Ter raízes profundas também significa estar plantado em um lugar determinado. Se te gusta estar aqui por los serviços, aunque não has hecho um compromisso de participar regularmente, de
as atividades da igreja, pero te gusta estar aqui por la alabanza, por o serviço, pelo que hoje, tudo bem. Este ambiente é um ambiente de adoração a Deus e nos reunimos aqui para estarmos felizes juntos delante de Deus. Pero como o pastor Juan ha dito há pouco, nossa vida cristiana não é domingo, é lunes, martes, miércoles. Entre semanas também somos cristianos, amém? Que bueno que tu também és. Então, tu vai poder viver a vida cristiana de uma maneira prática. Por isso, incentivamos a todos a estarem em um grupo de hogar, porque em el grupo de hogar que há crescimento. E se tu queres ter crescimento e obter madureza espiritual, tu tens que estar em um grupo onde se hace isso. Aqui tu vai receber mensagens sempre, oração e tudo mais. Pero em el dia a dia, o que necessitamos aprender, as dúvidas que temos. Tu não pode agora transmitir a mim as dúvidas que tu tens em relação ao que há leído na Bíblia, pero em um grupo de hogar, sim, há alguém ali para te ajudar. Hacemos isto com o propósito de crescimento, de alcançar pessoas que não conhecem a Deus, evangelismo, também. Tudo isso se passa em um ambiente onde podemos encontrar crescimento. E aí, ter raízes profundas, está estabelecendo que eu estou plantado aqui. E este aqui é o lugar onde Deus vai obrar em minha vida e fazer com que eu possa crescer. Então, há muitas coisas que necessitamos. E a primeira, ter raízes profundas. Para crescer também é necessário comer muito. Amém? Se tu queres que o ninho cresça, que tu vai lhe dar? Em princípio, a leite, depois a papilha, depois comida. Alguns crescem mais, outros menos, tudo bem, mas para crescer é necessário comer. Eu sei que tu já sabe, pero quero que me conteste. Qual é o alimento mais importante para o crescimento espiritual que Deus nos dá? A palavra de Deus. Que bueno que já sabes, não necessito estar aqui para ensinar-te. Tu já sabes que a palavra de Deus é o alimento mais importante para que tu possa crescer espiritualmente. Bueno, se tu não queres crescer espiritualmente, queres se quedar um ninho por toda a vida, não coma. Não só não vai a crescer, tu vai a morir. Vai morir se não come. Bueno, eu como muito a comida e tudo bem. Não vai morrer fisicamente, pero vai a morir espiritualmente. Quem não come, não se alimenta do alimento espiritual que Deus nos provê, vai morrer espiritualmente. Pronto ou tarda um pouco, pero a morte é segura. Tu necessita ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ter todo o que é necessário para a tua vida e que Deus já nos ha provido. O principal alimento é a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso é necessário muita leitura da Bíblia na vida dos crentes. Não só ler, pelo que estude a Bíblia e também tu tem outras oportunidades. Tu pode apontar-se a participar de uma escola bíblica. Aqui é hecho uma escola bíblica. Quando eu decidi crescer em Deus, eu me fui a um seminário de uma igreja bautista e ali me pus, trabalhava todo o dia, tinha os ninhos pequenos, tinha um montão de coisas por fazer. Pero me esforcei, algumas noites me ia, estava com sonho, caso não podia, mas estava ali, em um ambiente onde eu pude conhecer muitas coisas pela palavra de Deus, estudando a Bíblia. Então, tu pode apontar-se. E às vezes, nos dá tristeza. Eu já he ministrado muitas escolas bíblicas em Brasília, havia um montão de formação de líderes e tudo mais. E é triste quando empieza com um grupo de 30, 40, e você vai passando na semana, 2, 3, um mês depois, de 30 barra para 20, 2 meses depois barra para 10. E digo, a gente não quer crescer, só quer viver o bueno desta vida. Não quer crescer, não se empenha em fazer um esforço
para receber um alimento espiritual que ele vai ajudar a crescer. Deus nos dá o livre-arbítrio, cada um decide o que vai fazer com sua vida. Pero depois liga delante de Deus e apresenta um montão de queixas. Deus, por que isso? Por que isso? Bueno, são consequências. Se nós empenhamos em viver uma vida que agrada a Deus, que é o que Ele quer, e que também Ele sabe que é o melhor para nós outros. Quando um ninho é pequeno, eles não querem comer. E os papás, que fazem com os ninhos quando não querem comer? Que fazem? Obrigam-lhe. Não é que diga, você não quer, tudo bem, quando tu tenhas fome, tu venha, mês que vem, daqui um ano, quando tu tenhas fome, venha, me pida que lhe dou alimento. Perdona-me, abre. Graças. Viernes também abri fome, não? Abre. Perdona-me. Algumas palavras, às vezes, eu penso em uma e hablo outra. E esse também, ao revés, também em Brasil, quando eu estou falando com algumas pessoas, me vêm aqui cerca, a pessoa que cerca em Brasil não é, bom, é outras coisas. Bem, cada um tem que empenhar-se para crescer, e para crescer, tu tens que comer muito. E quando um ninho não quer comer porque diz, não tenho hambre, tu vai dizer, tu tens que comer. Sim ou não? Vai ser de tudo. Me acordo com nossos filhos, quando estavam em esta fase, hacíamos de todo. Tu nem lo imaginas, porque necessitavam crescer. Depois que já são maduros, já vão saber que a importância da comida e vão comer por sua própria conta. Mas se tu aún não has entendido que necessita comer muito a palavra de Deus, eu estou aqui para te dizer, tu necessita comer. Pero não posso obrigá-lo, não posso dizer o que tu deverás fazer. Lo que é importante para tu vida. Conhecer bem a palavra de Deus, bem. E cada etapa é importante. E os papás obrigam seus filhos. Então, assim como se passa em la vida material, também se passa em la vida espiritual. É o mesmo. Deus instruiu a los padres a estudar a Bíblia e transmitir a seus filhos, para que eles também pudessem crescer espiritualmente. Então, sempre falamos desse texto, Deuteronômio 6 a 7. E estas palavras que eu te mando hoje estarão sobre tu coração, e las repetirás a tus hijos, e hablarás de ellas estando em tu casa, andando por el caminho, ao acostar-se, e quando te levantes todo o tempo, tu vais dizer a palavra de Deus a tus hijos, para que eles possam crescer espiritualmente, dar o alimento necessário para sua vida espiritual. E o crescimento saudável se há também quando tem papás. Um filho não vai crescer se não há ali um padre ou uma madre fazendo o que deve. Deve levá-lo quando está com alguma enfermidade a curá-lo. Deve dar-lhe comida, deve limpiá-lo, deve fazer de tudo para que ele possa ter uma vida boa e crescer de uma maneira saudável, sim ou não? Para crescer, tem que ter papai e mamãe. Se tu não tem papai e mamãe, não vai crescer. Vai se quedar em uma ninheria, em uma cuna, por toda a vida. E se nada se acerca de ti para cuidar-te, tu não vai poder receber o que é necessário para crescer. Então, é importante que tu te acerque a alguém que pueda cuidar-te bem, que pueda ajudá-lo a saber o que deves e o que não deves fazer. Sábado vamos ter aqui uma reunião importante, e onde vamos falar da importância que os padres têm para formar o caráter de seu filho. Pero também a importância que a madre tem, os dois têm suas responsabilidades, são distintas, e os dois juntos, como equipo,
vão produzir o crescimento espiritual, o crescimento físico e espiritual de seus filhos. Então, sábado vamos falar disso aqui, por la noite. Para alcançar a madurez espiritual, é necessário ter paternidade espiritual. Isto ocorre em el discipulado. Se tu não participa de um grupo e não há alguém que é seu discipulador, vai ter dificuldade em crescer. A madurez tardará muito, porque tu vai fazer o que dá na gana. E às vezes pode ser certo ou não. Então, é importante ter a trajetória. O que Deus ha pedido para que Jesus ha venido à terra, não só para a salvação de toda a gente. A obra que Jesus ha hecho nos ha provido de la salvação. E com a salvação, todos nós outros podemos nos tornarmos hijos e hijas de Deus. Amém? E quando um hijo e uma hija nasce, o que tem que fazer com esse bebê? Cuidá-lo. E quem vai cuidar de los bebês? Os irmãos mais crescidos, os papás e mamás e tudo. Então, o que Jesus disse a seus discípulos não era solamente para lhe prover salvação a toda a gente. Que Jesus disse a seus discípulos que eles deviam ir predicar o evangelho para a salvação e depois a ser discípulos. A ser discípulos é cuidar de gente. É cuidar de pessoas que nasceram em Deus e que necessitam um cuidado. Porque só vão poder conquistar uma etapa de madurez espiritual aqueles que receberem o cuidado necessário. Agora, se tu não te apresentas a alguém para cuidar-te espiritualmente, poderá tardar muito o tempo de tu crescimento espiritual. E que, assim como falaremos aqui el sábado, os papás é que dão a instrução necessária, o papá, o padre que dá a instrução para que seus filhos possam entender sua identidade e seu destino, quem são e onde vão chegar. E um líder espiritual tem esta. Um líder espiritual vai poder ajudar-te a encontrar tus dones, para que tu possa usá-los na igreja. Vai poder ajudá-lo a vencer dificuldades que tu tienes e que aún te impedem de crescer em Deus. E tudo isso se passa em um ambiente muito agradável, que é a casa de Deus, onde há amor, onde há entrega, onde há dedicação. Deus ha provido isto para nós outros. Que precioso podemos estar aqui e receber a ajuda. Jesus disse a seus discípulos que não eram simplesmente pescadores de peixes. Alguns eram pescadores de peixes e pensavam que era para isso que haviam nascido. Jesus disse, não é para serem pescadores de peixes, mas para pescadores de quê? Homens. Quem nos ensinou que era isso que eles deviam fazer? Jesus, o líder espiritual. Se Jesus não está ali, eles deviam viver toda a vida até morrer solamente pescando peixes. Também é bueno para comer, pero não é o propósito de Deus. Nós estamos aqui só para trabalhar, para ganhar dinheiro, fazer tudo o que é bueno para nós outros. Estamos aqui para fazer o bem às pessoas que Deus quer salvar e que possam também legar a sua presença como hijas e hijos. E Deus se agradar e diz, esta é minha família tão linda e preciosa. E mirar para nós outros e dizer, bueno, tu has cumprido o propósito de tu vida. A proteção que os papás se dão a los hijos. Se tu tens um papai e uma mamãe, próximo domingo eu vou estar muito feliz porque eu vou estar junto com minha mamã espiritual, Lúcia. Lúcia apresentado Jesus para mim e eu pude conhecer a Jesus. E eu vou celebrar o domingo aqui com minha mamãe. Tão preciosa. Tu necessita ter alguém que não só lhe presente Jesus, mas que cuide de ti. Se tu estás começando na vida com Deus, pero não só temos aqui os que estão começando na vida com Deus. Temos muitos aqui
que já são crescidos, amém? Em todos os sentidos, idade natural e espiritual. Eu queria lembrar aqui dos irmãos da alabança, vocês podem subir aqui. E queria perguntar-te, a ti, e tu pode responder a ti mesmo, não a mim. Tu eres um árvore ou eres todavia um brote? Se queres contestar, pode dizer, tu eres um árvore, um broto, ou às vezes uma semilha. Porque necessitamos nascer. Quem aqui é um árvore? Quem aqui é um árvore? Deixa-me ver. Jesus quer ver se tu és um árvore. Por favor, levanta tus manos. Não vou te chamar aqui para estar. Quem aqui já ha crescido em Deus? Eu sei que muitos já se han crescido em Deus. O pequeno brote é lindo, pero todavia é um ninho. Os ninhos são cuidados por outros, pero os adultos, os que já são maduros, cuidam de outros. Amém? Diga assim, os ninhos. Diga comigo, por favor. Os ninhos são cuidados por outros, pero os adultos, os maduros, cuidam de outros. Esta é a avaliação de Deus. Se tu estás cuidando de alguém, Deus diz, este és maduro. Se tu aún não está cuidando de nada, Deus, este ainda é um ninho que necessita de cuidado. Bueno, vamos fazer de tudo para que ele possa crescer espiritualmente e obter madurez e cuidar. Este cuidado é o que tu pode oferecer. Atenção. Virou. Às vezes pensamos, bueno, quando vai chegar o tempo que eu vou começar a cuidar de alguém? Às vezes isso se passa de pronto, ou em pouco tempo. Lúcia, como ha dito, apresentado Jesus para mim, eu me converti quando tinha 20 anos. E depois de 3 anos, aún me considerava um bebê espiritual. Depois de 3 anos, porque não tinha ensinança em aquele tempo de buscar de pronto tudo o que é necessário para crescer rapidamente em Deus. E me fui pouco a pouco. E depois de 3 anos, minha irmã menor se convertiu. E aí legou em nossas manos, em minhas manos, a um ninho, um bebê para cuidar. E que eu hago com isto? Lo tiro? Lo entrego a outro? Se tu se alguém nasce em tus manos, tu vais a cuidar. Sim ou não? A não ser se não estás bem da cabeça, alguma coisa. Mas se estás bem, tu vais a cuidar. Se nasce em tus manos. Pero às vezes não nasce em tus manos. Liga a tus manos a alguém para cuidar. Bueno, o que passou? Com 3 anos, vamos a cuidar. E aí, 2 anos depois, minha mamá se converte. Foi um bebê muito mais complicado para cuidar. Pero lá cuidamos. Lá cuidamos. Ela é o seguinte, em prazo em um período de 5 ou 6 anos, minhas 2 irmãs e meus 2 cunhados se convertem. E havia aí uma família grande para cuidar. O que eu fiz? Eu fui correndo ao seminário bautista para aprender a palavra, porque necessitava cuidar dela. Tive uma experiência 5 anos depois de convertido, que Deus me ha dito que me usaria em suas manos para hacer algumas coisas. Deus me ha revelado o dom que havia posto em minha vida. Bueno, Deus, agora já lo sei, que hago? Úsalo. E eu comecei a usá-lo com este pequeno grupo de hogar. Eu e Lúcia, 1 ano, toda a semana. Os sobrinhos todos assim. Era difícil. A Lúcia se quedava com os ninhos para cá, para lá, e outras, a palavra predicando e sacando as dúvidas, e todos muito religiosos, todos han venido da igreja católica, e tinham um montão de conceitos e todo para arrancar isto e poner na verdade. Não foi fácil, pero Deus nos ajudou. Deus está contigo.
Se tu te propões a cuidar de alguém, Deus, eu estou contigo porque eu quero fazer, pero de aqui não posso, tu aí pode, eu vou estar contigo, ajudar e tu vai a cuidar bem. É assim que nasce, é assim que empieza. E depois aí você foi um mais, outro mais, outro mais. Bueno, todos estes ninhos que nasceram, hoje são todos pastores, minha irmã, meus dois cunhados, minhas irmãs, pastores e pastoras, já há anos, estão servindo a Deus, e são hoje árvores que produzem muitos frutos, pero começou como? Começou necessitando de um cuidado. La leche, la papilla, tudo é o princípio. Alguém tem que dar este alimento. E se tu não te propones a dar este alimento a alguém que necessita crescer, dificilmente vai crescer. E aí não pensáramos em nós outros mesmos, do que eu e Lúcia hacíamos toda a semana, que vamos fazer para o crescimento de eles. Então, não teníamos quase nosso tempo para sair, viajar e tudo, porque estamos cuidando de um grupo grande de ninhos espirituais. Depois de alguns anos que já se cresceram, aí se tornaram mais independentes, mas em princípio não. E aí é assim. Se tu te preocupas em viver tu vida e fazer o que te hace bem, pode ter ganas de trabalhar, de estudar, de passear, de fazer um montão de coisas para ti. E só pensa em ti, esta é uma atitude de ninho. Porque os ninhos são egoístas, só pensam em si mesmos. Sim ou não? Quem aqui já tem tido essa experiência, sabe? Os ninhos são assim. Não quero cuidar de nada. Não, meu tempo não, eu quero viver o melhor, eu quero ter minha vida a melhor possível e todo. Se algum dia, ao acaso, te todavia surgir alguém e tudo, eu vou pensar de que eu vou ser. Perdona-me. Eu estou falando contigo o que Deus ha hablado em meu coração muito forte. Muito forte. Jesus não tarda a volver. Jesus não tarda a volver. E se nós outros nos preocupamos solamente com nossas vidas, o que é bueno para nós outros, e não nos preocupamos em estar um tempo nosso dedicado ao outro para cuidá-lo, pode ser que quando menos esperarmos, Jesus vuelva e vai mirar-nos e dizer: que tu hiciste com os que eu te apresentei para cuidar-nos. Agora, eu estou dizendo aqui uma palavra que é general. Cada um aqui tem sua experiência. Às vezes, podemos estar numa situação e pode ser que haja alguém aqui que aún não ha nascido em Deus. Se aún não ha nascido, não te preocupes, porque tu vais ter a oportunidade de nascer em Deus. Se alguém aqui, em este grupo que estamos aqui, aún não ha tenido uma decisão em tu coração de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, e quer fazer, pode ser, é uma oração sencilla, tu pode dizer isso. Para crescer necessitamos nascer. Este é o primeiro passo do processo. Se não nasce, não pode crescer. Então, para nascer, tu necessitas entregar tu vida e tu coração a Jesus. Receber o amor de Deus por tu vida. Receber a obra da cruz que Jesus nos ha proposto. E se alguém quer fazer isso, pode ser aí tu coração e dizer a Jesus: Jesus, te quero. Cambia minha vida. Que tu puedas ser meu Senhor e meu Salvador. E aí, seguro que o Espírito Santo vendrá em tu vida. Entrará em tu coração e hará os cambios necessários. Assim que é empezado para a maior parte da gente que está aqui. Pero, não sei, estou falando de uma maneira general, não conosco a todos. Pero, se tu necessita nascer em Deus, não tarde muito a tomar esta decisão. Decida entregar-te a Jesus e ter
uma experiência de novo nascimento, para que pueda ser um árvore frutífero. Jesus nos chama a uma vida em sua presença. Receber dele tudo o que necessitamos, suas enseñanças, seus dones, sua sabedoria, seu amor, sua compaixão. Se tu não recebes a compaixão que Jesus tem por as pessoas, tu não vais a ter. E o tempo se vai passando, e podes vir aqui quantas vezes tu queira vir. E estar em tantas e tantas reuniões que tu pode estar, tudo bem, vai alegrar-se com a família de Deus. Pero o que Jesus espera de nós outros é que podamos seguir seus passos, assim como Jesus formou discípulos, formá-los também. É assim que nossa vida tem sentido. Muitos já han nascido em Deus e não han crescido. Não vão se converter em um árvore frondoso. Não vão poder ter frutos e tampouco dar cobertura, proteção a muita gente. E é necessário assim. Já he dito aqui, vamos a repetir. Depois que se nasce, depois que se sembra uma semente em solo, o que começa a acontecer? As raízes. Alguém aqui é da área de botânica? Não sei. Lo que empieza primeiro? As raízes ou o brote de uma... Tu te põe um caroço de mango, de sei lo que seja. Alguém aqui sabe o que empieza primeiro? As raízes? Seguro? Não é minha área é construção. Eu sei que o primeiro são os cimientos, são as estruturas subterrâneas e tudo isso. Sim, eu sei. Primeiro cresce a base, depois o que está arriba. Pero nunca... Eu creio que he participado em primária, quando se ponia uma lúbia em algodão, todos aqui han passado por isso. Bueno, antigamente, agora não sei, hoje está... Em nossa época, se ponia uma semilha de alguma semilha em um algodão e se ponia água, e aí se começava. E aí que começa primeiro a surgir da semilha? As raízes ou o brote? As raízes. Graças por ajuda de los universitários aqui. Bueno, se começa a surgir as raízes, o que é isto? Primeiro, ter raízes profundas, uma vida íntima de oração, devocional. Comer muito, ler muito a palavra, estudar a palavra, estudar a Bíblia. E também ter cerca de ti um padre ou uma madre espiritual, para lhe dar o alimento que tu necessitas em tus primeiros passos. Bueno, esse líder vai te ajudar a encontrar tu verdadeira identidade e tu destino em Deus. E además te dará proteção, sendo tu cobertura espiritual. Agora, se levas tempo na igreja e entendes que hoje és um árvore, pero que não está crescendo, não sei. Às vezes tu mira ao teu redor e diz: onde estão os frutos? Onde estão lá as pessoas de que eu estou cuidando? E às vezes tu mira e não as encontra. Não é que elas não existem, Deus quer poner. Agora tu tens que dizer: Deus, eu quero cuidar de alguém. Ponga em minha vida alguém para que eu possa cuidar. Se tu amas a Deus, se tu reconheces o que Jesus ha hecho por ti na cruz, merece essa entrega. Eu queria pedir para que todos nós outros aqui vamos nos poner de pé para estarmos agora delante de Jesus, fazendo uma entrega. Queria que você cerrasse seus olhos e que se barrasse a luz. Todos de olhos cerrados. Porque assim
Nadie vai tirar-te, solo Deus. Eu queria perguntar-te, se tu já levas um tempo com Deus e crê que já ha obtenido algum crescimento espiritual, que não seja ali top, que eu estou caminhando há 45 anos com Deus, estou crescendo e vou crescer mais. Amém? Não quero parar de crescer. Quero estar sempre cerca de Deus, me alimentar dele. Então, nunca paramos de crescer. Pero, se tu já tens consciência de que já ha conseguido alguma coisa que pode oferecer a outro, queria pedir que tu agora fizesse uma entrega de tu vida, de tu coração a Jesus, para não só ser seu discípulo, sino também para formar discípulos. Bueno, não é para mim, perfeito? É para Deus. E se tu queres ser alguém que Deus lhe vai usar com madureza espiritual para cuidar de outros, queria que, se esta é tua decisão de se poner disponível nas mãos de Deus para Ele usar-te, eu queria pedir que tu erga tus manos. Uma de tus manos, erga hacia o céu, a Deus, e diga a Deus assim: Deus, eu estou aqui, usa-me, porque eu quero cuidar de tus filhos e tus filhas. Tu pode dizer isto, sim ou não? É difícil. Esta decisão é difícil. Quando tu haces essa decisão, tu tem que estar preparado, porque Deus vai pôr em tuas mãos. O que passa? Pouca gente toma esta decisão. E o que ha se passado, isso ao largo de todo o tempo da vida cristiana. Alguns poucos se dedicam a cuidar de los demás. E se desgastam, se cansam muito, porque há muita gente para ser cuidada e a maior parte da gente não se apresenta para cuidar dos demais. Se cada um se apresentar para cuidar de 2 ou 3, não estariam outros tão sobrecargados de ter que cuidar de 10, 20, 30, 50. Pero essa é a decisão de cada um. Perdona-me, essa é uma palavra de desafio, porque Deus me ha desafiado um dia e me ha posto em uma situação de que tu queres de tu vida. Eu quero agradar-te, Deus. Tudo o que eu posso fazer em esta vida para agradar-te, eu me empenharei em fazer. E sigo este caminho há muito tempo. E me gostaria que todos aqui também decidiram isso. Negar-se a si mesmo. Não fazer o que é importante para ti. Primeiro, buscar ver o que é importante para os que necessitam. Mais uma vez agora vou pedir, se tu queres fazer essa decisão, que pode erguer tus manos e dizer: Jesus, eu estou aqui para servir-te. Ajuda-me no que necessito para encontrar a madureza espiritual e poder cuidar de aqueles que tu pondrás em minhas mãos. Porque te amo e tenho em meu coração tu amor e tu compaixão por os demais. Em nome de Jesus. Mientras viene la canción, ahora tú con Dios. Tú ahora hablando con Él, poniendo tu vida delante de Él, entregándote por completo para cuidar.